Boa noite, minha gente. Estamos aqui em mais uma doutrinária ao vivo, live, né? Do Instituto Instituto Espírita Bravo Nordeste e do Centro Espírita Nosso Lar, né? E vamos iniciar com a nossa prece e depois passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, rogando-lhe que abençoe o nosso trabalho de hoje, que abençoe os lares de cada um que participa, de todos aqueles que ainda irão aqui chegar, trazendo paz, luz, saúde, bons fluidos, limpando também os ambientes domésticos daquelas energias indesejáveis. Rogamos também que ampare nossos amigos do plano maior, que também se fazem presentes, que participam dessa atividade, para que estejam presentes junto a nós, com a tua permissão, meu Mestre Jesus, cuidando de nós, como sempre fazem, com muito amor, e também cuidando dos ambientes domésticos, né, fazendo a limpeza energética, fluidificando a nossa água, enfim, nos ajudando a recarregar nossas baterias para as lutas da vida. Fazem parte, né? Algo também, Jesus, que abençoes, que ampares nosso irmão Paulo, palestrante de hoje, que ele consiga nos trazer palavras de reflexão, que venham a nos colocar para pensar, para refletir, para nos mobilizarmos, enfim, na direção de um comportamento melhor, de uma visão melhor de vida. Enfim, Jesus, rogamos que permaneças conosco, agora e sempre. Vamos então agora também relembrar a prece de Cáritas. Convido vocês a me acompanharem. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação. Dá luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Bom, minha gente, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, nosso irmão Paulo Moutinho Souza, que irá nos brindar com um tema importantíssimo, que alcança todos nós, as nossas preocupações e a humanidade como um todo, nesse momento, que é a ansiedade. Com vocês, Paulo Moutinho Souza. Certo. Eu vou... Paulinho, meu amor, é da palestra hoje. E aí, minha querida, tudo bem? Felicidade. Que bom ouvir sua voz. Você nunca mais foi no do centro, nem nada, não aparece.
É? Eu tenho ido, pô, mas eu tenho ido para infância. É o quê? Eu tenho ido para infância. Ah, tá bom. Me gosto. Vamos lá. Certo. Dá para ver aí? Tá ótimo. Tá, peraí. É, Então vamos lá. Hoje eu vou abordar um tema que eu acho que é bastante assim relevante, né, para minha vida, mas percebo que é na vida de outras pessoas também, né? Que é a questão da ansiedade, né? E vamos começar que a conversa hoje vai ter coisa, viu? Então vamos lá. O que é ansiedade, né? Eu resolvi começar para que a gente possa primeiro refletir, né? Eu gosto sempre de começar assim, né? O que é, né? Ansiedade. Primeiramente, é interessante que a ansiedade ela tem uma coisa muito parecida com o medo e o estresse, porque a ansiedade ela não é ruim Ansiedade por si também não só, pode ser comida, não? como é Adri? Ansiedade também pode ser comida, né? A pessoa Pode. Eu vou pedir a você para deixar a Paulinho fazer a apresentação primeiro toda. No final, a gente vai abrir um espaço para a gente. As dúvidas que vão surgir, com certeza, de todos nós, né? Vá anotando aí, tá bom? Combinado? Não, só queria cumprimentar só o que ele trouxe. É porque ele vai falar sobre isso mais na frente, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Então a ansiedade ela tem uma importância para a conquista dos objetivos, porque assim ela de forma saudável, né? Ela vai influenciar no corpo e na mente para que a gente possa ajudar a lidar com situações que vão acontecer no futuro, né? Só que a gente observa que atualmente, né, existe uma verdadeira pandemia de ansiedade, né? De transtornos de ansiedade, né? Ou seja, ansiedade de forma exacerbada, né? E a gente percebe, né? Então, até os estudos da psicologia e tal, está bem claro que essa ansiedade ela está ligada com um estado mental de constante pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É como a gente ocupa a nossa mente, né, com coisas que estão lá no futuro. E a gente percebe, né, que a gente fica meio que no estado de divisão entre o presente e o futuro, né? A gente fica com a consciência meio que fragmentada, né, com a atenção dispersa, né? É como se a gente estivesse fora do ar, né, quando a gente está nesse estado, né, de ansiedade. E ela tem uma ligação muito forte com o medo, né, que também é uma coisa natural, o medo é uma emoção, né, que sempre ajudou, né, e ajuda as espécies, né, o ser humano a sobreviver, né? Só que na sociedade humana a gente observa que existe o chamado medo imaginário, que é quando a gente tem medo daquilo que a gente está imaginando. É totalmente diferente de um medo de quando a gente está no ônibus e de repente o ônibus é assaltado, ou então quando a gente está no mato e aí aparece uma cobra. Esse medo imaginário é o medo daquilo que a gente está projetando para o futuro, né? Vem muito daquilo que a gente acha que pode acontecer de ruim, né, no futuro. Então a ansiedade está muito ligada com essa questão, né? Essa crença de que as coisas vão piorar, vão ficar ruins, ou que elas têm uma grande chance de ficarem muito ruins. E interessante que Jesus, ele falou, em vários momentos ele falou do medo, né? Em momentos que ele perguntava assim, por que tem mais, né? Ou então ele falava assim, não tenhas medo,
Em muitos momentos dos evangelhos, né, a gente percebe que ele traz como um remédio, né, para essa questão do medo, e consequentemente, né, essa questão da ansiedade, é a questão da fé e da esperança, né? Esperança no futuro, né, e a fé em Deus, a fé na ação dele mesmo, né, do próprio Cristo. Então ele trazia essas questões, né? Então a fé em Deus, né, da providência e do amor de Deus, né, como pai, como um grande pai, né? E no trabalho dele mesmo, o Cristo, né, como nosso grande irmão, né? Nosso grande irmão mais velho e tal, nosso grande mestre. E, e ao mesmo tempo ele trouxe também, em alguns momentos, né, que ele fala da questão da confiança em nós mesmos, né? Jesus até falou em momentos, né? Ele citando o Antigo Testamento, ele usou a expressão, vós sois deuses, né? E isso não tem a ver com questão de orgulho, isso tem a ver com questão de reconhecer o potencial do espírito humano, né? O potencial de realizar muitas coisas boas, na própria encarnação mesmo e tal, principalmente, né, quando ele tem fé, né? Então ele traz essa ideia de que é necessário a gente também ter fé em nós mesmos, só que, claro, sempre mantendo a humildade para com os outros e para com o próprio Deus, né? E, assim, é interessante, né, que essa questão da ansiedade, que ela mexe muito no nosso corpo, nas nossas energias e na própria questão espiritual, né? Porque a gente percebe nos estudos, né, o quanto a questão da ansiedade pode gerar problemas como pressão alta, problemas cardíacos, né? E até a questão do desgaste do cérebro, né? É como se a pessoa envelhecesse mais rápido, né? Quando a pessoa é muito ansiosa, né? O corpo é uma máquina, né? Então, se a máquina está sempre sendo, tipo assim, gastando energia de forma inadequada, ela vai começar a dar defeito, né? E, assim, e nesse momento, é importante ressaltar que a gente acaba gerando uma energia pesada, né? Às vezes a energia de medo, de essa preocupação constante. Isso influencia a nossa sintonia, a nossa vibração. E aí a gente acaba sintonizando, né, muitas vezes com entidades e espíritos, né, necessitados, que acaba se aproximando, né, da nossa aura, do nosso próprio corpo, né, essas entidades necessitadas, muitas vezes com a intenção de nos atrapalhar e tal, que às vezes só tem essa conexão porque a gente muitas vezes está nesse estado, né, de medo, de preocupação, né, e ansiedade. E é interessante o quanto essa questão da ansiedade, a gente pode olhar de diversos ângulos, né, dessa questão do espiritismo, e aí eu lembrei muito da questão que eu vejo assim como um ponto muito forte para o cristão e o espírita, que é a questão da reforma íntima e o quanto essa reforma íntima ela não pode ser feita com ansiedade, né? Porque claro que tem pessoas que não se importam com isso, né? Mas aqueles que pensam muito nisso, ou que desejam muito esse amadurecimento, esse trabalho interior, muitas vezes, né? Nesse momento atual que a gente está na humanidade de muita ansiedade, a gente acaba tendo ansiedade também nessa questão, né? Só que o desenvolvimento do espírito, né? Ele tem o seu tempo. E tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que trata dessa questão, né? O Kardec pergunta, na pergunta 192, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por muitos graus intermédios? Aí os espíritos respondem, não, pois que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança que,
por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. E aí fala, né, que o espírito ele tem que progredir em ciência e em moral, ou seja, conhecimentos de todo tipo, né, desenvolver as diversas inteligências e a questão moral, ou também, talvez, a inteligência emocional, né, a gente pode pegar dessa forma. E aí, quanto mais, aí fala, né, quanto mais a gente se adiantar, menos longas e penosas serão as nossas provas e tal. Só que isso tudo, assim, demanda um tempo, né? Essa nossa evolução, esse progresso da humanidade, né? Então isso tem a ver com a nossa percepção da nossa própria evolução e também da humanidade, né? Porque a gente sempre acha que a humanidade está muito atrasada e tal, e a gente sempre quer, né, que é uma coisa natural, é uma coisa muito boa, que a humanidade esteja melhor, mais evoluída, né, moralmente. Só que, na verdade, existe um tempo, né, para acontecer essa evolução. Entendeu? E é interessante que Jesus ele falou sobre isso, né, através da parábola do grão de mostarda. É, e é exatamente essa, ela é bem pequena, né? Interessante. Disseram os discípulos a Jesus: Dize-nos a que se assemelha o reino dos céus. Respondeu-lhe ele: Ele é semelhante a um grão de mostarda, que é menor que todas as sementes, mas quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves do céu. É interessante que cada parábola você pode ter diversas interpretações, né? Fazer, né, pegar vários pontos, mas é interessante esse ponto, né? Que ela é uma semente de uma planta bem pequena, que ela foi crescendo e se tornou uma árvore grande, né? E né, nessa parábola, né? E essa mostarda, inclusive, eu acho que até falaram que não é essa mostarda daqui, né? Que a gente utiliza, é outra espécie de mostarda. Mas sim, é só para vocês entenderem que a mostarda seria a menor das sementes, mas ela, com o tempo, ela vai crescendo, né? Ou seja, a natureza ela segue etapas, ciclos e tal, até que ela chegue, até que ela possa, até que as coisas possam chegar num ponto, né, de maior complexidade, ou então para os espíritos, né, num ponto de maior maturidade, né. E é interessante que ela cai na terra que o homem trabalha, né. Interessante essa palavra aqui, que é importante cuidar da terra, né, trabalhar. Talvez essa terra a gente possa interpretar como esse cuidado interno, né, esse cuidado da nossa terra para que as raízes do amor e do esclarecimento possam fazer crescer, né, o nosso espírito em evolução, né, através do tempo e do trabalho. Interessante pensar isso, né? Porque não é só o tempo, né? É, a planta ela não cresce só com o passar do tempo, ela precisa de uma terra boa. É bom a gente refletir nisso, né? Que é a importância desse trabalho interior. Ou seja, então a gente precisa respeitar, né? Ter paciência com nós mesmos, com nossa evolução, né? E não se permitir, né? Essa ansiedade de que eu preciso ser perfeito, eu preciso, né, esse ideal de perfeição que alguns acabam, né, se cobrando. E tem outras conexões, né, que eu trouxe. É um assunto bem complexo, né? Eu trouxe aquilo que eu achei mais importante que dá para caber no tempo. A questão do bem-aventurado dos aflitos. A gente percebe o quanto essa questão dessa ansiedade está relacionado com verdadeiras aflições que a gente cria
a nossa vida, né? Aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo está como tormentos voluntários. Agora, por que isso, né? Porque muitas vezes nos falta fé, né? Na maior parte das vezes, né, que a gente está sentindo né, nesses estados de ansiedade, desequilíbrio, a gente está com pouca fé em relação às coisas da nossa vida, em relação ao futuro, né? E essa falta de fé, ela abre espaço, né, para diversos desequilíbrios, inclusive essa ansiedade. Então, esse estado, né, são aflições que nós mesmos criamos na nossa encarnação. E a gente pode melhorar essa situação fortalecendo a fé através do estudo e prática do Evangelho. Então, quando a gente se permite ter momentos, né, de esclarecimento do Evangelho, né? Então, eu quero falar assim, tanto a própria codificação mesmo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, etc., quanto eu falo do próprio Evangelho mesmo, né? Buscar compreender de forma mais detalhada as parábolas de Cristo e aos poucos incorporando na nossa vida, né? Percebe o quanto isso vai fortalecendo a nossa terra, né? Como a outra parábola do grão de mostarda, né? A nossa terra para que a gente possa deixar com que as raízes do amor e da fé, né, possa nos fortalecer. E dessa forma a gente vai diminuindo a chance de ter esses tormentos voluntários, né? Que são as nossas questões psicológicas que nos perturbam, né? Porque, na verdade, se a gente for perceber bem, nosso bem-estar está muito mais relacionado com as nossas questões internas do que as nossas questões externas. Nessa questão, falo nessa questão psicológica, né? Não estou falando a questão material, porque claro que a gente precisa comer, a gente precisa ter minimamente condições, né, de sobrevivência. Mas eu falo assim que boa parte, né, dessas pessoas, boa parte, fala assim, muitas pessoas estão no momento de ansiedade, muitas vezes por questões de necessidades fictícias, né, que existem. E a sociedade cria, né, necessidades que muitas vezes não são reais, né? Todos nós temos necessidade de nos sentirmos amados. Mas a gente não precisa ter o corpo perfeito para isso, a gente não precisa de riqueza material para isso, para satisfazer isso, né? A gente não precisa ter o carro do ano para também, por exemplo, ter uma autoestima boa ou para sentirmos que temos valor na sociedade. Isso tudo cria ansiedade, né? Porque a gente fica sempre nessa busca de coisas que a gente não tem, né? Nessa insatisfação constante, né? A gente entra no Instagram e vê pessoas com vidas que parecem ser, digamos assim, perfeitas, né? Pessoas que viajam para lugares paradisíacos e coisas e tal. E às vezes aquela coisa, aquelas postagens e tal, né? Em nós acaba criando essa ansiedade. Às vezes a gente se permite, quando a gente vê essas coisas, fica ansioso porque a gente sente que a gente deveria ter também essa vida, entendeu? Algumas pessoas caem nessa armadilha, né, de sentir essas coisas, exatamente por essas crenças, né, que às vezes a gente, para ser feliz, a gente depende de ter essas coisas, né, que aparecem nessas fotos, nessas coisas que aparentam ser de uma pessoa realmente feliz, realmente completa. Quando, na verdade, muitas dessas pessoas são muito infelizes, né? Muitas dessas pessoas têm depressão, né? Muitas dessas pessoas têm diversos desequilíbrios que a gente não sabe, né? E vê aquelas fotos e acha que não, a vida dessa pessoa é perfeita, minha vida falta muito, porque não tem minimamente, está muito abaixo da vida da outra pessoa, né? Então, esses são, né, alguns pontos, né, que cria aflições
né? E o Espiritismo, ele, na codificação, ele aborda bastante essa questão, né? A questão dessas necessidades que não são fictícias e tal, e que, às vezes, muitas vezes, não nos completa, não nos traz a verdadeira felicidade, né? Muitos, até aquelas pessoas que satisfazem, né, essas necessidades, eles acreditam que são reais, né? Isso causa, né, um vazio interior, que causa ansiedade. E tem outros pontos, né, que eu acho que é importante também abordar nesse assunto, que por exemplo, essa parte de não se pode servir a Deus e a Mamon. E vocês podem perceber, né, que o quanto, inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo fala, né, que essa luta por ter um sucesso profissional é bom, né, não é uma coisa ruim, né, porque o trabalho ele é importante para a evolução moral, intelectual e material, né. Tudo isso é importante porque a gente precisa se desenvolver com o espírito, né, inteligência, a gente precisa, né, estar cada vez mais capacitado para tornar o mundo um lugar melhor, né? Só que é interessante que muitas vezes existe uma inquietação, digamos assim, uma aflição, né, pela questão do acúmulo de riqueza, né? Às vezes, é, essa experiência com o trabalho acaba se tornando uma coisa que causa preocupação, né? Porque a pessoa quer estar sempre tendo mais e mais e mais, mais. E é interessante, né, o quanto essa questão do psicológico, né, influencia, né? Porque da mesma forma que a pessoa pode estar preocupada, né? Porque está com dificuldade nesse período de pandemia e tal, né? Questões financeiras. Tem muitas pessoas que estão aí cheias de dinheiro, né? Estão preocupadas em ter mais, né? De que precisa acumular muito mais e tal. E isso não é essa aflição, né? Que é abençoada, que Jesus fala, que é abençoada por Deus e tal. Mas é um tormento voluntário, né? E, e aí eu trouxe um outro tema, né? Que esses são temas do Evangelho, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, que tem uma ligação muito forte com essa questão da ansiedade, né? Tem o buscar e achareis, nessa parte, observar os pássaros do céu. Que Jesus ele fala, né? Da questão da providência divina. A questão do buscar e achareis também tem a ver com essa questão, né? Do trabalho, que tem no Espiritismo, né, a lei do trabalho, que é uma lei, né, de Deus, a lei moral da vida, que é importante, mas que muitas vezes, né, a pessoa nessa busca do trabalho, ou até de outros objetivos, né, a gente fica nesse medo, nessa aflição de achar que a gente não vai conseguir, de que isso não é pra gente, que a gente não é capaz, né, e muitas vezes a gente esquece que a gente tem um pai maior que está sempre a cuidar, né, da nossa existência, da nossa vida, e que a gente precisa aprender a confiar, né, nesse Deus, aprender a esperar essa providência divina, para que a gente possa receber essas bênçãos, né? Claro que a gente vai ter que fazer a nossa parte, né? Não é a gente ficar parado esperando Deus fazer o milagre acontecer, mas que a gente possa buscar, né, as coisas e confiar, né? E aí ele fala dos pássaros do céu, que ele faz uma comparação, né, que veja, ele fala que os pássaros do céu e os lírios do campo, eles são amados por Deus, eles são ajudados, Deus, eles são alimentados por Deus. E aí ele fala, imagine vós, né? Imagine vocês, seres humanos, o quanto vocês são mais ainda amados por Deus, né? E aí, ou seja, é um convite para confiança, né? É um convite, né, para a gente
conseguir ter essa calma interior através desse tipo de fé e de esperança. Que não é fácil, né? Que a gente precisa trabalhar muito internamente. Mas que se a gente lutar, né? Todo dia um pouco, né? A gente consegue evoluir, né? Tendo sempre paciência, né? Pela nossa evolução. Se Jesus disse que nós somos deuses, né? Se Jesus nos valorizou dessa forma, né? Quem somos nós para nos desvalorizar, né? As nossas capacidades de trabalho, de evolução. E vamos lá, né? Tem também esses outros tópicos que aqui já está relacionado com as relações interpessoais, né? Que é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Né? Vocês percebem, né, o quanto, de uma certa forma, as nossas relações interpessoais, quando a gente está com alguma dificuldade, né, o quanto isso pode ser uma causa de ansiedade. Então, quando Jesus falou de ser brando e pacífico, falou exatamente da gente, pelo menos, tentar, né, desenvolver essa calma e essa que chama no Evangelho de afabilidade, né? Que é basicamente essa capacidade da gente conseguir tolerar, tal, saber conviver com as pessoas que pensam diferente da gente, ou que, sei lá, que tem um comportamento que nos incomoda e tal. E é importante trabalhar isso, né? Dentro da gente, porque, querendo ou não, isso influencia, né? No nosso estado mental, na nossa saúde mental. Então, é importante, né? A gente buscar ser um pouco mais a cada dia, ser brando e pacífico, né, com as pessoas. A gente vê no trânsito, né, o quanto as pessoas andam com pressa, né, e andam estressadas e se irritando, né, o tempo todo e tal, xingando, porque alguém ultrapassou e tal. E é necessário que a gente possa buscar desenvolver essas capacidades dentro da gente, né? Mas isso tem que ser um trabalho assim diário, né? Buscar ter um pouco mais de disciplina nisso, né? Um pouco mais de atenção a nós mesmos, né? Porque se a gente achar que eu tenho que só olhar o outro, né? Para poder desenvolver essas capacidades, né, que Jesus pede. Na verdade, não. Primeiro a gente tem que olhar para dentro, né? Isso que Jesus mais pede, que a gente trabalhe primeiro o autoconhecimento, para depois a gente poder olhar o outro de uma forma mais sábia, né? De forma mais inteligente, né? Porque só a gente olhando para dentro, a gente pode entender por que que o outro nos incomoda, né? Por que que o comportamento de tal pessoa nos irrita tanto, né? Então, é parar de colocar a culpa no externo e ter essa coragem de desvendar, né, a complexidade do nosso interior. E sim, isso está relacionado também com o bem-aventurados os misericordiosos, porque assim não basta a gente ser ético, né? Não basta a gente achar que não, eu sou ético, né? Eu não sou uma pessoa corrupta, eu não eu não faço besteira no trânsito, né? Eu sigo as regras do trânsito. Então tem gente que fala isso como se fosse, né, o grande, digamos assim, como se a pessoa estivesse fazendo grandes coisas, né? Eu não jogo lixo na rua. Mas isso é o mínimo do mínimo. Hoje em dia já está no nível que é necessário, né, praticar misericórdia, né? Eu não estou dizendo que é fácil, né? Estou dizendo que já passou da hora, né, da gente pensar nisso, né, da gente pensar
e ser mais misericordioso um pouco mais a cada dia, né? E lembrando que isso primeiro começa na gente, né? A gente tem que aprender a nos perdoar, né? A gente tem que aprender a ser brando e pacífico com a gente mesmo, porque se a gente estiver em desequilíbrio com a gente, se a gente não se aceita, não aceita a nossa vida, não aceita nosso corpo, tal, a gente já não vai ter o equilíbrio para conseguir ser misericordioso com o outro, né? Porque se você já está em desequilíbrio, você já está na ansiedade exacerbada, né? É quando você se encontra com outro que já está com outra ansiedade exacerbada, aí, aí que acontece as coisas ruins, né? Se a gente vê, só falar do trânsito é que você vê, né? As consequências disso, né? Mas não é só o trânsito, não é no trabalho, é na família, nos grupos do WhatsApp, né? Hoje em dia, essa situação que está no país hoje em dia, né? Então é necessário respirar fundo, essa questão de não ser reativo, né? De aprender a ser proativo, nunca reativo, né? Nunca reagir que a pessoa falar, né? Sempre parar e respirar, ter o controle das suas emoções para poder agir de forma sábia. Isso é você ser uma pessoa proativa e nunca pessoa assim que reage, né? Que é meio que escravo das suas, né, das suas questões internas, das suas emoções ali. É isso, se eu passar para outro tema. E, assim, a gente pode pensar, né, também, eu já falei, na verdade, né, de antídotos, né, de que traz o evangelho, que Jesus traz. E aí eu trouxe alguns tópicos, assim, que é para meio que reafirmar, né, e para falar algumas outras coisas, né, que eu ainda não abordei, que são coisas que a própria ciência, né, e o próprio cristianismo, o espiritismo, eles falam, né? Claro que isso não é tudo, né? Porque não dá tempo de falar, esse assunto é muito grande. Mas a gente pode falar do autoconhecimento, né? Então eu vou reafirmar, né? A gente precisa ter, né, essa disposição em se conhecer, né? Isso aí, só que, assim, é preciso muita... Primeiro a gente precisa buscar se capacitar. Como eu posso fazer isso, né? Como isso pode ser feito de uma forma que não seja doloroso, né? Porque a gente vai lidar com coisas que a gente não aceita, né? A maioria de nós prefere deixar debaixo do tapete, né? Nossas questões internas, nossos traumas de infância, nossos rancores, nossas mágoas. Só que o problema é que aquilo que está debaixo do tapete, aquilo vai estar influenciando a nossa vida, né? Vai estar no inconsciente, vai estar mexendo ali na nossos comportamentos, e aí às vezes a gente se pergunta por que que isso sempre acontece na minha vida, por que que eu sempre tenho essa relação com o meu chefe no trabalho, todos os trabalhos que eu tenho sempre acontecem, por que meus relacionamentos amorosos sempre terminam desse jeito, né? E eu sempre me sinto assim. E é necessário, né, a gente ter esse momento de autocuidado, que eu anotei aqui, esse auto-amor, e se olhar de forma compassiva, né, com compaixão, e buscar ir aparando essas arestas, né? Buscar cuidando da nosso íntimo, para que dessa forma a gente possa realmente fazer aquilo que, pelo menos eu acredito que a maioria de nós busca, que é a reforma íntima. Muitas vezes é necessária a terapia mesmo, né? Na verdade, eu acredito que todos nós precisamos, né, fazer terapia, né? Mas claro que nem todo mundo pode fazer a terapia e tal, mas a gente vê muita coisa na internet, né? Muitas informações, né, que podem nos ajudar nesse caminho, né? Muitos livros, muitas palestras, é isso, muitas palestras espíritas, né, até de outras religiões, muitos psicólogos. E aí algumas situações, né, e é importante anotar isso, que algumas situações é necessário até remédio mesmo psiquiátrico, né? Porque tem situações de ansiedade, né? Principalmente nesse momentos, né, que ainda está, né, na pandemia,
né? Muitas pessoas desenvolveram ansiedades, né? Transtornos que, assim, a pessoa não consegue dormir se não usar o remédio. Então, às vezes, realmente, né? A gente precisa disso, que é como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cuidar do corpo e cuidar da alma, né? Então, e tem outras questões, né? Como, por exemplo, a gratidão. A gratidão, ela é um remédio poderoso, né? Porque ela nos conecta com o presente, nos faz valorizar aquilo que a gente tem. E isso cria um estado de conforto interior, né? Isso vai nos ajudando a ter mais paz e, consequentemente, alivia, né, bastante a questão da ansiedade. Tem estudo sobre isso, o pessoal faz palestra você vê de diversos tipos de filosofia, religião, falando sobre o poder da gratidão. E se vocês tiverem dúvida, é só vocês pararem assim, pô, eu vou passar o dia hoje sem reclamar de nada, eu vou tentar agradecer o máximo possível. Quando você faz isso, parece que seu dia transforma. Né? Você se sente você parece que está em outro planeta. A gratidão é poderosa. E aí, como eu falei, da paciência, né? Da fé e do amor, né? Como eu estava falando. Eu penso que essas estratégias talvez fossem mais a longo prazo, né? Talvez fossem coisas mais profundas, né? Importantes. E que são coisas que vão construir essa cura mais a longo prazo. Só que tem algumas ferramentas que ajudam também a mais curto prazo, né? Uma coisa que você quer aliviar ali o dia, né? Eu anotei pouca coisa, mas tem várias, né? Que é fazer o evangelho no lar, é você fazer uma yoga, uma respiração profunda, uma meditação, escutar músicas calmas, tomar um chá, né? Um chá que possa te acalmar e diversas outras. Às vezes até você se dá massagem também e tal. Incenso, óleos essenciais, tem tanta coisa, né? Que a gente pode usar, que são coisas, ferramentas importantes, mas você não pode nunca depender dessas ferramentas, né? Como muleta, porque você tem que passar pela reforma íntima, né? Para poder se curar, né? E aí, como eu falei, né? Você vê no YouTube, tem tanta coisa, tem esse Haroldo Dutra mesmo, que ele é até um palestrante espírita, ele fez tantos vídeos falando sobre coisas importantes da questão do psicológico, né? E ele fez e ele publicou uma série de vídeos, né, sobre como lidar com ansiedade. E aí ele fala tanta coisa, eu trouxe só algumas coisinhas para a gente refletir, né? Que ele fala de algumas estratégias, né? Que a gente perceber o que causa a minha ansiedade, né? Por que toda vez que eu pego no carro eu fico ansioso? Por quê? Por que toda vez que eu piso no trabalho meu coração acelera? Por que toda vez que eu ligo a televisão para ver o noticiário eu fico com ansiedade horrível, né? Que isso é uma coisa que é bem comum, né? Porque os noticiários hoje em dia, a maioria foca bastante, né, nas tragédias e tal. E isso pode ter um estrago no psicológico da pessoa que consome aquilo ali constantemente, né? A pessoa, eu já vi até uma psicóloga mesmo, né, falando sobre isso, dizendo que ela desenvolveu síndrome do pânico, porque ela assistia muito esse tipo de noticiário. Aprenda a diferenciar a preocupação produtiva com a preocupação improdutiva. É interessante, né, que existe uma preocupação produtiva. Ele fala que tem coisas que a gente pode, digamos assim, ter mais controle daquilo que a gente se preocupa, né? Porque, por exemplo, você se preocupar com a pandemia acabar, com a questão da duração dessas pandemias, né? Dessas pandemias que estão existindo e tal. Isso é uma preocupação improdutiva, porque você não tem controle nenhum disso, não tem controle de nada. Mas você se preocupar com a sua saúde já é diferente, porque você pode fazer alguma coisa sobre isso, né? Você se preocupar com sua alimentação aí é diferente. Mas, por exemplo, tem algumas preocupações que a gente tem, né, em relação por exemplo, o que vai acontecer ano que vem, né? E são coisas que a gente não tem muito controle, né?
E aí são preocupações que não vão levar para nada, né? E aí tem também uma coisa que influencia bastante esse estado de ansiedade, que é a gente não aceitar a vida, né, como ela é. Então a gente precisa aceitar a impermanência da vida, né, das coisas da vida, a imperfeição das coisas que acontecem, né, a imperfeição das pessoas, a imperfeição, por exemplo, tem alguma coisa na sua casa que você não gosta, tá? Você queria que fosse perfeito, tá? A gente precisa aceitar isso. Imprevisibilidade da vida, as coisas são imprevisíveis, né? Muitas coisas que acontecem a gente não tem essa capacidade de prever exatamente o que vai acontecer, que só Deus sabe. E a falta de controle, né? Que acho que é uma das mais importantes, né? Que a gente quer controlar a vida para se sentir mais seguro. Só que isso não traz segurança, né? Isso, na verdade, traz mais insegurança e mais ansiedade, né? Então, mesmo que a gente aceite isso tudo, que a gente esteja disposto também a mudar, né? Buscar mudar para melhor as coisas na nossa vida, principalmente o nosso interior, né? Então, é aceitar a vida, mas buscar sempre tornar ela melhor, né? Principalmente para a gente, né? Que a gente tem mais na nossa vida, tem nosso controle e para a vida dos outros. E, só para finalizar, a gente saber, reconhecer, lembrar sempre que Jesus acalma nossas tempestades, né? Eu queria acabar essa exposição, né? Trazendo que Jesus ele tem o grande poder de curar as nossas inquietações, né? De curar as nossas dores, e que a gente possa confiar e buscar, né? Estar aberto a esse amor dele, para que a gente possa cada dia mais curar a ansiedade e que a gente possa, né, ir desenvolvendo não mais a ansiedade, mas sim a paz interior, que é aquilo que Jesus veio trazer, né? Que é a paz que ele veio nos trazer. E essa paz está nesse desenvolvimento dessa calma interna através desse reino de Deus, né, que a gente constrói com essas novas posturas diante da vida, essas novas formas de pensar, de sentir, de agir, baseada nos seus ensinamentos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Era isso que eu queria trazer. A gente refletir um pouco. Dá para repetir do começo até agora? Vai ter a gravação, a falhou toda, vai. Eu não peguei nem o começo, nem peguei nem o início. Você vai poder, assistir 10 vezes, Raul, quando você ver a gravação. A gravação vai ser liberada depois, viu? Nós estamos gravando. Tá bom? Mas eu queria entender agora, eu queria pegar agora do começo. Que lindo. Se não tiver problema, não tem problema. Para poder entender, porque eu saí e não avisei que eu ia sair, ficou rolando aí. Eu não peguei nem o começo, nem nada. Não entendi mais ou menos, não. Mas. Tá bom, você vai poder ouvir a gravação quantas vezes você quiser, tá bom? Prometo que em breve a gente vai liberar o link para essa gravação dessa mensagem. Bom, dessa palestra, eu queria agradecer ao nosso irmão Paulo, aparecendo ali como Paulo Moutinho Souza. Essa palestra é importantíssima. Ainda bem que a gente está gravando, porque todos nós precisamos ouvir sobre isso com essa clareza que você nos trouxe, né? De forma simples, direta e prática. Porque quando se fala sobre isso, geralmente as pessoas trazem, né? Informações da psicologia, de filosofia, de um bocado de coisa aí que um leigo fica fica mais ansioso do que o que estava antes, às vezes, né? Mas dessa forma que você nos mostrou, ficou muito didática, na minha opinião, ficou bem interessante. Eu até anotei algumas coisas aqui
Mas ainda bem que a gente está gravando, né? E algumas coisas chamaram muito a minha atenção. O que eu gostei mais do que tudo aí foram os antídotos para a ansiedade que você nos trouxe. Todas as práticas que a gente pode usar no dia a dia, algumas a gente já faz, não precisa fazer mais, no nosso caso, espíritas, cristãos espíritas. O Evangelho no Lar, por exemplo, é uma coisa incrível. Eu não consigo entender ainda por que pessoas que se dizem espíritas, cristãos, porque também os cristãos, em geral, adotam a Bíblia, o Evangelho, né, como ferramenta para suas vidas, né? Em tese deveriam adotar, pelo menos. Mas nós espíritas já entramos no centro recebendo aquele mantra, né? Evangelho no lar, Evangelho no lar, Evangelho no lar. E muita gente ainda não faz. E quando faz de forma não sistemática, né? Faz uma semana, na outra não faz, no outro dia não faz, um dia faz, enfim. Mas o Evangelho, ele nos traz um alívio, uma coisa tão incrível. Aqui, pelo menos em casa, quando termina o Evangelho, parece que a gente está flutuando. Muitas vezes a gente sente uma leveza, uma energia tão boa no ambiente. E a pessoa tem que usar mais isso, né? Já é uma ferramenta poderosa aí para nos ajudar nisso, né? E aí a gente está mais fortalecido para começar mais um dia, mais uma semana, né? A maioria faz dia de domingo ou sábado, então é muito importante, né? Yoga, respiração, né? No caso, a meditação, músicas calmas, são coisas. A yoga já não digo tanto, né? Que nem todo mundo vai ter acesso. Mas a música, né? Uma música boa, ouvir uma música boa, calma. Esse tipo de música que eleva o nosso espírito, né? E, enfim, eu acho que é muito importante. Eu estou já ansioso para assistir de novo essa palestra. Eu quero lhe agradecer de coração em nome do grupo aí, em nome do Instituto Espírita e do Centro Espírita Nosso Lar. Nós vamos depois disponibilizar o link dessa palestra o mais rápido possível para essas duas instituições, para que as pessoas possam usar isso como uma ferramenta também, como um guia para lidar melhor com seus problemas, né? É isso. Agora eu quero ver quem precisa... Mas não precisa de ansiedade. Hein? Não precisa de ansiedade. Mas eu já estou ansioso para assistir de novo. Beleza. Fica nervoso, fica nervoso, aí quer assistir de novo, aí quer assistir, fica nervoso, aí fica... A ansiedade é isso, fica nervosismo. Ô, Fica Paulo. naquele... Ô, Paulo, Oi, Luísa. você falou o tema foi ansiedade, que eu fiquei logo ansiosa para falar uma coisa. Você falou aí em yoga, não foi? Nem todo mundo tem acesso. Tem um yoga maravilhoso, aos domingos, de 8h30 às 9h30, para Palacete das Artes. Muito e muito bom. Com Carla. Para alguém que queira, é aberto. É gratuito, né? É aberto ao público, E é muito bom mesmo. Já estou com 8 anos com ela. Preciso me organizar para ir lá conhecer isso. Eu nunca fui. Fábio já foi, não foi, Fábio? Eu já fui na Palacete das Artes. É muito gostoso. A gente já fez uma coisa lá na Palacete das Artes. É muito bonito, é muito lindo. E tem que levar o cartão de vacinação, né? Porque eles lá pedem, né? Também tem isso. Primeira vez que entra, Para quem entra, quem não é a primeira vez, não. Eu já entrei várias vezes, né? Com o grupo da GPEC. Então, eles pedem muito isso, né? Então, bora para frente e vamos nós. E lá a gente a gente brinca, faz discussão, faz uns jogos. Alguém leva o jogo, leva a sua canga, a sua toalha, bota a sua toalha na grama, senta e fica lá sentado. É muito bom. Com abóbora. Ah, uma delícia. E tem abóbora cozida?
Batatinha, eu vou marcar, Luiz, um dia pra gente ir junto, viu? Tá, esse domingo agora não tem, não, no outro. Vamos marcar para o outro logo. Eu combino com você. Deixa eu ver Ah. como é que vai ser daqui até lá. Mas eu quero ir. Há muito tempo. É muito bom. Eu vou Se assistir você o jogo for, e você faz tudo para estar indo. Realmente mexe cabeça e mente, corpo e mente. A gente sai de lá maravilhado. Você conhece a energia dela, né, da professora? Você já viu, já Ela conhece é maravilhosa. É. Ela é incrível. Fez parte já do Centro Espírita Nosso Lar por um bom tempo. Maravilhosa. Recomendo. Binho, Isso. amor! Meu querido, como é que está você, meu querido? Quem é, meu Deus, o querido dela? Binho. Pinho. Vamos levantar a mão aí, minha gente, para que a gente possa fazer a filinha. Pronto, Eu Paulinho. vou falar rapidinho dizendo que eu tô bem e que tô com saúde. Obrigado, Adri, por perguntar. Desde que eu não me vejo, desde que você não vai na GPEC, desde que você não vai lá, eu fico com saudade, eu fico com saudade de tu. Só porque você é irmão de Paulo, de Paulinho Motor. Só porque você é irmão dele, não. Você é meu irmão também, pô. Você tem que ir. Você tem que ir atrás, ó. Ir atrás dele. Aldi, posso falar uma coisa? Eu já não preciso falar mais, não. Você já desligou seu microfone. Vamos lá, Paulinho. Tem que respeitar a fila, né? Cada um tem sua vez de falar. Vamos, Paulinho. Não, eu ia falar que a questão do yoga. O yoga ele é bastante, assim... Não, tipo assim, se você quiser fazer o yoga de forma simples, você pode, sabe? Tem alguns exercícios que é bem mais tranquilo para você, tipo, fazer assim, né? De, tipo assim, eu quero fazer alguns exercícios só para relaxar, assim, sem precisar ficar de cabeça para baixo e tal. Tem vários exercícios que são bem tranquilos, assim. Você nem se cansa. Tem exercício que, tipo assim, até se você estiver cansado, assim, você pode fazer. E realmente, você faz 10 minutos, você já sente uma diferença grande. Né? Realmente, o yoga é uma coisa poderosa. E é interessante que a gente pode, né, na nossa rotina, colocar, né, esses antídotos, né, de curto prazo e de longo prazo também, né? Às vezes até assistir um filme pode ser também, né? Um filme que te deixe mais assim, um filme para você às vezes dar risada, né? Se distrair, né? Esquecer, né, o estresse ali, já muda a sua sintonia. Então, quando a gente coloca essas duas coisas aí, já faz uma diferença, né, na nossa vida. Com certeza. Irá, quer dar alguma contribuição? O professor Paulo Moutinho está fazendo o mestrado, né? Daqui a pouco está fazendo o doutorado, e cada dia que passa ele faz as palestras melhores ainda. Quem sou eu para questionar alguma coisa, né? Esse menino está demais, nunca vi igual, então, tranquilo. Esse assunto aí é maravilhoso. A gente fica naquela coisa assim, né? Não foi melhor de tudo, porque teve quedas da internet, né? Ficou oscilando. Então, tinha uma hora que dava uma... atrapalhou um pouco só por isso, mas esse tema ele é muito válido, é sempre presente. Ele trouxe o tema de uma forma muito leve, sem se deter a uma determinada causa, né? Daquelas coisas das pessoas que estão... Cada uma desenvolve uma ansiedade por causa de uma coisa. Mas sempre que eu escuto falar de ansiedade, eu me lembro que Chico falava assim, ó, seu problema tem solução? Tem. Então, por que está preocupado, né? Não tem, está preocupado porque não tem solução mesmo, então, vida para frente, né? Vamos arranjar outra coisa para fazer que é melhor. Mas Paulo está, cada dia que passa, já
estaremos lá assistindo a dissertação de tese dele, sem ele nem se dar conta que ele está fazendo aquilo com a maestria incrível. É isso aí. Quem mais? Dona Beth quer falar alguma coisa? Daqui a pouco, viu? Vai se preparando aí para fazer a nossa prece. Chama sua assessoria técnica aí para ligar o microfone, ou a senhora já está acostumada a ligar? Vê se consegue aí. Já Sim, deixa logo. Ah, muito bem. Deixa em ponta de bala já. É isso, minha gente. E Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Não, não queria falar nada, não. Mas como o senhor pediu, tá quase me botando na berlinda aqui para falar, eu vou falar algumas coisinhas, né? A primeira delas é que eu achei a apresentação massa, a apresentação de Paulinho, eu achei simples, sim, bem clara, achei muito boa a apresentação, curti. E também achei simples a forma que ele trouxe esse assunto, né? E geralmente as pessoas tendem sempre a puxar a régua desse assunto para cima, assim, complicar, trazer várias definições psicológicas e tal. E Paulinho foi muito simples, direto, e ainda fez uma relação com Jesus, Espiritismo, então foi massa. É isso. É isso aí, minha gente. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário a não é fazer, à nenhum toa estudo, que é igual o pai, né? Não é à toa que está com o pai do lado fazendo essa palestra toda. Não é à toa que está com o pai, né? Que vai ali em frente, vai no centro espírita da GPEC, por isso que ele é assim, dando palestra daqui a pouco vai, na outra, vai dar palestra em qualquer lugar agora, né? Vai vos desligar as palestras dele, vai fazer o trabalho dele. Aí eu vou fazendo aqui, vê se ela não sei o que. É igual o pai. Não tem igual, não. É igualzinho. Que é igualzinho ao pai, porque o pai já ensina tudo a ele, né? Ensina o que é o que é palestra, o que é espiritismo, o que é isso, o que é aquilo, então ele vai ensinando cada pedaço da doutrinária. ele começou aprendendo comigo mesmo, meus filhos em geral. Agora eu que aprendo com eles. Ele aprendeu com você. Eles que me ensinando, era muitas coisas. Ele vai dar um bocado de. Ele dá aula para a gente de espiritismo. Ele dá aula. Ele que dá aula para a gente. De vez em quando ele dá aula. Então ele aprendeu com você. Não é à toa que o pai estaria fazendo palestra, não é à toa que o filho estaria fazendo, estudando com o pai. Isso é muito bom. Ok, ó, valeu. Olha só, vamos então nos preparando para... Estamos chegando já ao final do nosso horário. Então, antes de passar a nossa irmã fazer, a nossa irmã Beth fazer a nossa peça de encerramento, mais uma vez agradecer a Paulinho pela palestra, nos trouxe muita coisa boa, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E quero convidar vocês para orarmos juntos a oração de São Francisco de Assis. Eu trouxe aqui para a gente relembrar, tá bom? Eu gosto muito. Então, eu vou convidar vocês para me acompanharem. Ó Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ouvir agora a nossa prece de encerramento.
a nossa irmã Beth Souza. Depois dessa oração de São Francisco de Assis, o que podemos mais dizer? Né? Mas é sair do nosso coração. Amado Senhor Jesus, que a tua luz bendita se estenda sobre nós. Que possamos, nós, toda a humanidade, ter o vosso amor em nossos corações, certo de que nunca nos abandonarás. Mestre e Senhor, envolve-nos da tua misericórdia, permite a tua humanidade sofrida poder se ligar a ti, Senhor, sempre, trazendo a tua luz bendita em seus corações, em seu íntimo, para que nunca nos desviemos do bem. Que a tua luz bendita, Senhor, se estenda por todos os nossos irmãos que sofrem, porque são muitos. E que a tua luz bendita penetre seus corações, Senhor, para que tenham a certeza de que nunca serão abandonados. Envolve-nos, Senhor, na tua luz bendita, no teu amor infinito. Nos abençoa, para que sejamos sempre conscientes da sua presença em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. E que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor. Com muita paz, muita luz e muito amor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Minha gente, muita paz. Um resto de semana, final de semana maravilhoso para todos. Muita paz, saúde, se cuidem. E que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Sempre. Que assim seja. Até a próxima. Se Deus quiser. Irá? Irá fugiu. Tá?